Começou a chover de novo, bem na hora que eu comecei a filmar, então vamos lá. Deixa eu só fechar um pouquinho a janela aqui para fazer menos barulho. Muito bem, olha só, o tema da nossa aula hoje é interpretação de Saturno na casa e no signo, certo? Só que o que aconteceu? A nossa e minha querida Érica me veio com uma pergunta. Eu vou reproduzir a pergunta aqui, tá? Deixa eu achar ela aqui que eu preciso parafrasear. Ela me mandou, quando foi? Segunda-feira. Não, terça-feira. Ela falou assim: eu estava estudando. Terça-feira. Foi terça-feira. Eu estava estudando o mapa e estou com bastante dúvida da interpretação da casa 9. Aí eu falei que realmente estava muito ocupado naquele momento, não dava para responder. Aí depois, uns 2 dias depois, ela me perguntou de novo, não, ontem, né? Ela me perguntou de novo. E aí eu estava refletindo sobre isso e eu falei para ela, traz para aula, porque casa 9, cara, o negócio ele pode ser, ele não é tão simples, né? A casa 9 não é uma coisa que a gente consegue explicar e entender ela, porque ela é recheada de, de significados, né? Esses significados eles transcendem o que é normal pra gente. Eu falo para vocês que a gente tem casas astrológicas e a gente tem casas astrológicas. Eu vivo pegando no pé e falando da casa 8 e da casa 12. Mas existem outras casas que têm significados muito importantes, né? E a casa 9 é uma delas. A hora que a gente consegue olhar para aquela casa 9 e entender a rede que ela faz dentro do nosso mapa, a gente vai conseguir se mexer e ir atrás do que a gente acredita que é um propósito de vida, do que a gente acredita que é missão de vida, certo? Mas antes da gente entrar na casa 9 em si, eu quero saber de vocês o que é missão de vida. Vou anotar aqui. O que a gente. Quais são as características que a gente vai. Pensa. Como que a gente pode definir uma casa 9 que é uma missão de vida? Fala uma de cada vez só, tá? O que vocês pensam que é uma missão de vida? Eu estou como convidada, só falarei por último, tá? Tá, você já falou primeiro que todo mundo, então não vale, né? Já foi. Eu acho que são os talentos, né? Os valores que nós temos, que trazemos inatos e temos que, de certa forma, trabalhar, eu acho. Que mais? Talentos e o que você falou? Talentos e habilidades e valores, né? Eu acho. Evolução. Que mais? O que é missão de vida? Profissional também. Profissional? Profissional. É. Porque acho que a missão de vida entra no caso da evolução, né? A gente vem com determinada. Bom, enfim, para evoluir, né? Então é a evolução da vida mesmo. Que mais? Conexão com o nosso eu verdadeiro. Uma coisa que eu pesquisei, que eu li muito sobre, foi sobre o lado espiritual, onde mostra Deus no seu lado espiritual no contexto geral, a sua espiritualidade. Você viu isso de casa 9 ou você viu isso de missão de vida? Um pouquinho
pouquinho dos dois, mas mais de casa 9. Tá, então, tô perguntando o que que é missão de vida, não o que que é casa nova. Ah, tá. Já confundei um pouco assim. Acho que pode entrar também aonde você se realiza, né? Tipo, a missão de vida seria a realização pessoal da pessoa. O que mais? Vamos, dá pra gente falar bastante coisa. Busca da felicidade. A missão de vida é busca da felicidade? Para algumas pessoas é, ué. As pessoas estão buscando algo que faça sentido para a vida delas. Né? O que mais? É a crença de que o que você faz tem valor para você e para as outras pessoas. Muito bem, o que mais? Dou-lhe uma. Amor. Amor. Encontrar sentido na sua existência. Satisfeitas? Sim, Grazi não falou nenhuma, Gisele e Kim não falaram nenhuma também. Filosofia? A missão de vida é filosofia? Não. Viagens, já falaram, né? Não é casa 9, não é casa 9, é missão de vida. Ah, ok. É que eu entrei 2 minutos atrás, eu tava andando meu cachorro. Merece, cachorro merece, sempre. Cachorro sempre em primeiro lugar. Não, foi insuportável. Hã? Foi Ai, Serginho. Grazi? Muito bem, Grazi não tá aí. E aí, Grazi? Tá aí? Ah, muito bem. Então, o que que é missão de vida? Eu concordo com tudo que elas disseram. Não, não vale. Não vale. Não, se conhecer, né? Conhecer a pessoa, né? De um conhecimento pessoal. Conhecimento pessoal. Interno, pessoal. Mais profundo. Muito bem, todo mundo concorda com isso aqui? Tem alguém que quer tirar alguma coisa? Sim? Não? Bom, olha só. Missão de vida nada mais é, simplesmente é o que que eu vim fazer nessa vida. Qual que é o meu propósito aqui? Por que que eu encarnei? Né? Quem é espiritual, quem não é, enfim. A gente está nessa vida para realizar alguma tarefa. E muitas das vezes não é uma tarefa, a gente tem várias tarefas.
né? A gente não pode considerar que temos uma missão de vida. Nós temos uma missão principal e a gente tem várias periféricas, coisas que a gente vai alcançando ao longo da vida. Algumas coisas são um pouco mais simples, outras coisas são muito mais complexas, né? Você conseguir entender qual que é o seu propósito dentro dessa essência é muito mais complexo do que algumas coisas mais simples. A casa 9 mostra pra gente que tipo de característica de missões de vida que você veio cumprir aqui nessa encarnação, certo? Tá claro isso para vocês? Sim? Ok. Sim, eu tinha escrevido uma frase aqui sobre isso. Eu coloquei assim: se conectar com seu verdadeiro eu e entender o que nós mesmos, em outra consciência, escolhemos vir para esse plano e realizar. Muito bem, isso é uma frase muito kardecista, né? É muito kardecista. Mas eu não copiei de lugar nenhum, não. Tá bom, então você canalizou isso de alguém aí, tá certo. Mas é exatamente isso, né? Você tomar consciência de quem você é. Oi, Janaína, tudo bem? Você tomar consciência de quem você é, quais foram as escolhas que você teve e como que você pode espalhar isso para o mundo. Porque a missão de vida, ela não necessariamente é cuidar do outro, mas é você realizar situações que fazem com que você se sinta bem. Não é necessariamente eu vou ajudar o mundo e ser um filantropo, não é isso, né? Às vezes tá ligado com isso. E algumas pessoas têm muita sorte de trabalhar com coisas que são ligadas à missão de vida delas. Esse que vos fala é uma dessas pessoas sortudas. Existem outras pessoas que não, elas trabalham para poder ter o seu sustento, para poder viver a missão de vida delas. E a missão de vida, ela pode ser viagens, ela pode ser conhecer outras culturas, ela pode ser ampliar o conhecimento sobre si, sobre a vida, pode ser buscar ter mais valores para si, pode ter mais habilidades, né? Você se sente bem, você se sente evoluindo dentro dessas características ali, certo? E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que a nossa missão de vida, ela vem transformar a gente em alguém evoluído dentro das nossas características, dentro das nossas experiências. O que faz com que as pessoas vão procurar você através dessas informações. Se a gente pensar como missão de vida, vamos fazer um paralelo com Casa 9, a Casa 9 também é a casa do mestre. Ou seja, alguém que tem experiência específica em alguma coisa. Então, se você identifica qual que seria o seu propósito de vida, a sua missão de vida, e você vai se direcionar a isso, você adquire muito conhecimento e muita sabedoria que também estão relacionados com Casa 9, você acaba tendo um destaque de presença para essas pessoas que estão próximas a você, onde elas vão olhar e elas vão saber que você é boa em determinadas coisas, você se torna referência para aquilo ali, sendo um negócio gigantesco, sendo um negócio individual, centralizado, né? Então, nós nos tornamos mestres de nós mesmos dentro das nossas qualidades, e as pessoas reconhecem isso e elas vão buscar você por causa disso. Só um minutinho. A nossa missão, chegar na nossa missão de vida, está relacionado com tudo isso aqui. Mas nenhum desses é a missão de vida. Tudo isso compõe a nossa missão de vida. Eu acredito que a nossa missão de vida é composta por tudo. A gente podia pôr qualquer tipo de palavra aqui, que isso ia chegar. Isso vai tocar alguém, isso vai mover alguém, isso vai fazer sentido para alguém. Então, é aquele negócio de fazer sentido é importante, né? Você entra em contato com alguma coisa que de repente aquilo acende uma luzinha dentro de você, onde você fala, nossa, eu quero fazer isso. Todos nós já sentimos isso em algum momento na vida. A gente fala, cara, eu quero fazer isso. E aí você, parece que à medida que você vai conhecendo aquilo e experimentando aquilo, vivenciando aquilo e mostrando aquilo para as pessoas, aquilo vai construindo
um prazer que vai muito além de qualquer prato de comida, por exemplo. Vai muito além de qualquer relacionamento, vai muito além de qualquer joia ou viagem que a gente possa ter. A sensação interna que ela vai construindo, ela vai muito além de coisas do nosso dia a dia. E é uma sensação que a gente não consegue explicar. A gente não consegue colocar isso em palavras. É uma experiência praticamente espiritual. Como a Casa Nova fala de fé, fala de religiosidade, não é? Então, olha só como todos os eventos de Casa Nova, todas as situações de Casa Nova estão ligadas com situações, com a nossa missão de vida. Certo? Então, a fé está ligada com isso, o conhecimento, a sabedoria, a figura do mestre, as culturas, tudo isso de Casa Nova. Tudo que é ético. Né? Como eu me sinto verdadeiro trabalhando dentro daquilo, usando aquilo, fazendo aquela situação. A Fabi contou pra gente agora há pouco da experiência que ela teve quando fez um mapa ali no final do ano passado. Ela me mandou um áudio super fogos de artifício e rojões, e a gente estava discutindo sobre essa situação agora há pouco, de como essa sensação é uma sensação de estar completo. E que mas é muito mais além de qualquer sentimento que você possa ter tido por qualquer pessoa, a não ser, lógico, filhos, né? A não ser filhos. Agora, essa sensação de, cara, eu descobri o que eu quero fazer. E na hora que você descobre o que você quer fazer, as dúvidas somem. Você simplesmente não tem mais dúvidas do que você quer. E você vai atrás daquilo. E você vai ser reconhecido por isso. E aí você se torna um mestre, as pessoas vão te procurar por isso. Certo? Então a missão de vida é o que eu vim fazer aqui. Qual de vocês assistiu o filme novo da Disney chamado Soul? Eu amei. Eu também assisti as 2 vezes. Eu também já vi mais de uma. Muito bem, eu vou contar um resuminho aqui para quem não assistiu. O Soul é um cara, um músico que está lá nos seus quase 50 anos. É um músico frustrado porque ele nunca teve ímpeto de buscar de verdade o que ele queria. Ele está no emprego mais ou menos, e aí numa hora lá ele vai fazer um teste numa banda de jazz, e aí ele é aprovado e aí ele morre. Ele sai andando, ele cai no bueiro e morre. É bem Disney, né? Ele cai, bem desenho, né? Ele cai no bueiro e morre, simplesmente morre. Bem na hora que ele vai conseguir a grande oportunidade da vida dele. Não, ele estava aqui para maldição, né? Ele tinha essa compreensão. É, A isso. gente pode falar que é a grande realização dele, que acho que é o sonho sempre crescer com aquilo, né? Com o pai estimulando. E a mãe não, né? Ao contrário, né? O pai estimulava e a mãe não. Isso. Por quê? O pai podia ser muito fantasioso e a mãe tinha que lidar muito com a realidade. Só que é um negócio, né? A nossa missão de vida é nosso talento. É o nosso talento na essência, é o nosso talento espiritual. Então a gente não tem como fugir daquilo. A gente em algum momento a gente foge. E aí o que acontece? Se a gente não vive a nossa missão de vida, nós ficamos deprimidos, frustrados, porque a gente se sente incompleto, a gente não alcança essa sensação que eu estava contando que a Fabi e eu alcançamos aqui. Mas o meu ponto é o seguinte, o cara foi e morre. E aí ele vai para o céu, onde as almas vão ser reencarnadas e sabe sei lá o que, né? Aí tem todo o desenvolvimento da vida lá e ele acaba parando com uma alminha lá, e a alma nunca encarnou, porque ela nunca achou o propósito dela. Ela nunca descobriu qual era o propósito, ela achava tudo sem graça, ela era uma alma revoltada, ela nunca tinha encarnado em 10 milhões de anos. E aí puseram ele lá, né? E ele tentando voltar, trocar, fazer umas maracutaias lá para voltar para a vida, para poder aproveitar a oportunidade dele. E foi passando o filme, eles foram descobrindo coisas juntos, tal, não sei o que lá, e aí a alminha acaba descobrindo que... E aí está um ponto que eu não concordo no filme, porque o filme ele mostra no final que nós não temos um propósito. A gente vem para amar a vida, para viver com intensidade tudo que nós temos, certo? Eu não acho que isso é verdade. Lá a gente vê várias alminhas experimentando várias coisinhas diferentes e uma hora... São vários propósitos na
Aí a alminha tá lá experimentando várias coisinhas e aí de repente ela acha que as alminhas diferentes, elas acham, ou é o esporte, ou é o xadrez, ou é a ciência, ou é o cinema, e elas se iluminam e aí elas partem para a vida lá. Então, o que acontece é que na hora que ele faz esse momento para ele, esse tesão é a música, né? E a outra alminha lá acaba descobrindo, né? E na essência você tem que descobrir o quanto a vida é preciosa. Você não tem um propósito, você não precisa de um propósito para descer a terra como era imaginado ali por ele, né? Eu não acho que é bem assim. Eu acho que a gente veio para cá para realizar alguma coisa. Ô, Nando, mas não foi a mesma percepção que eu tive. Não? Eu tive a ideia de que, na verdade, todo aquele processo que eles passavam era para eles se sentirem preparados, tipo, sabe, se entregar, assim, de querer viver, de querer aceitar a vida. Amar a vida. Isso, Foi o mas que eu falei. não que aquilo, mas que depois daqui ela encontraria o propósito dela, porque ele já tinha certeza que o dele era a música. Sim, mas o ponto é que aqueles momentos de realização ali são momentos que ligam as pessoas com o desejo de viver. Mas que aquilo não é o propósito. Pelo menos foi o que eu entendi ali naquela situação lá. Mas o meu ponto é, todos nós temos um propósito. E como a Gi disse, todos nós temos vários propósitos. A gente tem um trilho, mas a gente tem várias coisas acontecendo aqui. Então a gente não precisa viver só uma coisa, a gente tem várias coisas, a gente tem uma coisa principal. E se a gente se desvia dessa coisa principal, a vida traz você de volta. Seja por bem, seja por mal. Mesmo porque, se a gente pensar que nós somos seres encarnados e nós decidimos o que nós vamos fazer aqui, se nós conscientemente estamos nos desviando do que foi planejado para nós, nós mesmos, inconscientemente, começamos a destruir as coisas que nós estamos construindo para trazer a gente de volta para o lugar. E aí a gente passa por frustrações, por decepções, por coração partido, por todo um monte de coisas ali, né? E aí, olha só como é isso. Eu não sei se vocês lembram com detalhes ali a palestra que eu dei para vocês no final do ano sobre ciclos de mudança. E se a gente pegar a sequência das casas e a gente pensar na casa 8, que é a casa da perda, que eu falo bastante, que é a casa mais difícil que a gente tem, quando a gente está vindo num processo e a gente dá de cara com a casa 8 e que a gente perde tudo que a gente tem e a gente fica só na nossa essência, não sobra mais nada, só tá você, cru ali, só a alminha, sem cor, sem nenhuma perspectiva ali. Você não pode mais ficar olhando para o que você tinha e querer aquilo de volta. Você tem que dar o passo à frente e abandonar toda aquela coisa lá. E o que acontece quando você abandona e que você deixa as coisas irem embora e você sofre essa dor da perda, você sai da casa 8 para entrar na casa 9. Nossa! E aí você entra na casa 9, que é a casa do significado. Quando você entra na casa 9, você fala, foi por isso que eu passei. Foi por causa disso que essas coisas aconteceram. Porque na hora que você sai da casa 8 e entra na casa 9, você entra em contato com a perspectiva de encontrar sua missão de vida. E aí você fala, se eu tivesse continuado a viver naquele momento, daquele jeito ali, eu não ia encontrar isso. Então eu tive que perder isso. E se eu tive que perder isso, a minha missão é essa aqui. E eu sei agora que a minha missão é essa, porque eu não estou mais sobrecarregado com nenhuma bobagem. Faz sentido isso para vocês? Total. A casa 9, eu costumo dizer que é como se você estivesse olhando para a sua vida de cima de um morro. A casa 8 é o que você está lá embaixo, perdido na floresta. E você está subindo o morro, tendo que fazer todo o esforço possível. Vocês leram um livro que chama O Cavaleiro Preso na Armadura? Vocês precisam ler esse livro. Eu li esse livro, muito bom. É fantástico. Eu vou mandar para vocês no grupo porque eu tenho em PDF. Ele é fantástico. E é exatamente isso que representa. Você está preso num mundo que não te faz bem. E você tem que subir. Na hora que você tiver que subir, você tem que tirar tudo que está te fazendo mal.
E esse que tirar que está te fazendo mal são coisas que são essenciais, que você considera essenciais para a sua proteção contra o mundo. Só que você só chega na sua missão de vida se você está despido de todas as suas proteções falsas. E aí, na hora que você chega em cima da montanha, completamente só você, aí você olha para trás e vê todo o caminho que você viu, que você trilhou. Todas as pedras, todas as enchentes, todas as florestas perdidas, todos os perigos, todos os caminhos tortuosos, você olha tudo por cima. E na hora que você olha por cima, você entende que o caminho que foi trilhado até agora foi a coisa mais importante da sua vida. Porque a gente não chega em lugar nenhum livre de dores. A gente não chega em lugar nenhum e perto da nossa missão de vida se a gente não passa pelas nossas experiências que não nos completam, mas que nos deixam iludidos. E aí a gente tem que deixar isso para se tornar quem a gente pode ser de verdade. E se tornar quem a gente pode ser é uma tarefa para o resto da vida. Quando a gente pensa na figura do mestre, a gente sempre pensa naquele japonesinho pequenininho com uma barba branca, né? Tem aqui embaixo aquela figura do mestre. Aquele mestre, se você for perguntar para eles, cara, fala o segredo da vida, ele vai falar, eu não sei. E aí a hora que a gente vê se uma pessoa começa a amadurecer dentro da vida, quando você tem lá seus 90 e poucos anos, que a pessoa fala, cara, quanto